Marcelo Calmo, que já se manifestou em algumas vezes aqui na Rádio Independente, né, falando que o momento é para aproveitar e para termos a concessão, talvez não com tudo aquilo que se desejasse, mas que o prefeito Calmo vê como com bons olhos. É isso, prefeito? Como é que o senhor analisa essa pesquisa que foi feita, esse resultado, um movimento, né, de lideranças empresariais e também como Lajeado está enxergando essa possibilidade de concessão, que já saiu edital, mas ainda não foi a leilão. Tudo bem? Bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia, Marcelo Calmo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes. A posição mais fácil, mais tranquila é se manifestar contra o pedágio. Afinal de contas, ninguém gosta de pagar quando não se tem retorno. E é exatamente isso que a gente visualiza hoje nas rodovias estaduais. Um pedágio sendo pago há 23 anos, com um valor alto, muito caro, considerando que não se tem investimento nenhum. E aí, ontem a gente teve uma amostragem que é um paradigma, quebra de paradigma para a região. Ontem foi feito o lançamento das obras na 386, que também passou por um processo de pedagiamento, e a gente tem observado uma nova sistemática, uma nova realidade das empresas concessionárias no trato dessas obras fundamentais. E é unânime a satisfação do público com relação às obras da 386. E por isso que a gente entende de que sim, é fundamental, é necessário que as rodovias estaduais sejam pedagiadas, porque o pior modelo que nós temos é esse que existe hoje, com uma tarifa alta sem a contraprestação. Ao passo que esse canteiro de obras que o Vale do Taquari gera hoje, a principal obra do Rio Grande do Sul é a 386 hoje. Ela é convidativa, ela é atrativa para que a gente tenha participantes nas obras da 130. Por isso que a gente defende, sim, que esse edital ele seja mantido e que a gente tenha esse salto de qualidade na mobilidade urbana do Vale do Taquari nas rodovias estaduais. O valor da tarifa que chama muito a atenção das pessoas e fica próxima de R$10, os principais argumentos daqueles que são contrários às principais lideranças em relação às praças de pedágio estarem sendo colocadas em pontos onde tem menor circulação de veículos. Eu particularmente vejo o Free Flow como a melhor alternativa, mas eu acho difícil que isso possa mudar agora, mas é um imbróglio que a gente tem e que não existe um certo e o errado. É importante que a gente tenha isso muito claro, porque são diferentes visões. Perfeito. A gente tem que olhar para a realidade de momento e que pagamos um pedágio entre R$5 e R$6, não temos asfalto, não temos previsão de obras e isso já há 23 anos. Existe essa proposta que está aí, que não é a ideal e que faz com que a gente tenha pagamentos aí próximo de R$10, e se não for feito agora, não existe qualquer garantia que teremos uma tarifa mais baixa nos próximos projetos que serem realizados. E uma coisa que é importante, que isso talvez seja um pouco difícil de compreender, que o valor da tarifa ele é correspondente às obras. E nas reuniões que eu participei, sempre que se falava na tarifa, se falava, tem que tirar a obra, então. E aí o que é mais interessante? Essa é uma questão que tem também. É uma temática muito complexa, porque a tarifa ela reflete exatamente um custo das obras. E sempre que a gente exige, a gente pede mais obras, naturalmente esse valor da tarifa vai subir. E assim, o tema Free Flow, ele é simpático, mas não há nenhuma previsão de num curto espaço de tempo ele ser implementado. Eu trago algumas questões. Se põe lá, o Free Flow significa uma goleira e o carro passa e em tese passa a ter obrigação de pagar. Como vai ser cobrado? A cobrança é o desafio, né? Eu estava acompanhando um material da CCR Viação em São Paulo, que instalou alguns arcos, e agora que estava instalando, e que não é algo que está assimilado. A gente fala na inadimplência, diversas dívidas públicas. O IPVA já tem dificuldade de ser cobrado. Imagina E aí a gente parte para a segurança jurídica das empresas que querem trabalhar com o pedágio. De que forma ela vai conseguir fazer o preço justo se ela não tem garantia, não tem certeza de que vai receber por aquele preço, porque não há regulamentação específica do Free Flow. E daí seguindo, eu entendo legítima, eu entendo oportuna as manifestações dos municípios onde foi escolhidas as praças, Encantado e Cruzeiro do Sul.
Reconheço como muito importante a mobilização deles. Mas é contra o Estado. Tem que se questionar o Estado, por que daquela definição? E é uma definição técnica. Os municípios eles têm que buscar argumentação técnica para comprovar que é viável a instalação em outro local. Por fim, seguindo, a rodovia no Rio Grande do Sul, que tem o melhor sistema de pedágio, acho que é unânime, né? É a Freeway. Sem dúvida, é a melhor, me parece, de mobilidade, de trânsito, de tráfego, de tudo. Quando foi concedida a Freeway, se deslocou a praça de pedágio para depois de Gravataí, para não ter o conflito com os perímetros urbanos. Então, a proposta de trazer uma praça de pedágio numa região consolidada, urbana, com rotas alternativas... Como entre Lajeado e Arroio do Meio, por exemplo? Como entre Lajeado e Arroio do Meio, ela foge de qualquer modelo que é sustentável e que a gente tem conhecimento. Por isso que a gente traz esses exemplos para novamente dizer que o pior modelo que a gente tem é esse atual, onde se paga um valor considerável e não se tem obra. Eu acho que isso é básico, né? A gente está vendo aqui. E aí a crítica, Ricardo, só a crítica sobre a pesquisa que foi feita pela SIC. Se eu fizesse uma pergunta, eu teria 100% de resposta positiva, dizendo assim, você concorda com o modelo atual de pedágio, que é esse da EGR? Eu acho que 100% diria que não é correto, que não gosta. Ou perguntar se está bom, se está satisfeito, né? Exatamente. Por isso que, independente do resultado, a mobilização é muito importante. Mas é importante também que na minha visão, que se busque a continuidade desse edital, porque o salto na mobilidade e a garantia de obras que são fundamentais, a gente teria com um contrato devidamente assinado, com um contrato seguro e com essa expectativa de que de que players estariam participando dessa concessão de Lajeado. Eu acho que isso a gente percebe. Todos são contra a forma como hoje é feita a cobrança de pedágio e aquilo que é entregue. Perfeito. Tanto SIC, Codevate, prefeito de Lajeados, outros prefeitos. Isso a gente sabe. A discussão o momento é fazer agora, o projeto está bom como está, não, ele tem que ser melhorado, vamos esperar o próximo governo para ver se vai ter o andamento ou vai ser ruim começar tudo de novo. E aí é que está havendo divergências, né? Vamos adiante. Deixa eu só pedir, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calma, entende que o projeto ele está atendendo a quanto satisfação? 70%, 80%? Falta muito para chegar no que seria o ideal? O modelo escolhido pelo Estado foi consultar todos os municípios e os municípios tinham que elencar quais as obras necessárias em cada um dos seus territórios. Então, a grande maioria das obras, para não dizer a totalidade, ela está presente no edital. Por outro lado, agora fazendo a comparação com a 386, um projeto desta envergadura, um projeto deste investimento, naturalmente ele necessita e ele vai precisar de adequações. Então, eventuais rótulas, eventuais obras de menor porte que não estão previstas agora, é natural que se tenha essa correção. E em nenhum momento destas discussões que eu participo bastante, se tem noção de uma obra que seja importante que não está no edital. Não estava o trevo de acesso de Arroio do Meio, foi incluído. Aí tem algumas rótulas ao longo, talvez no Distrito Industrial de Cruzeiro. Beleza, não está, é passível de adequação. Não está outra rótula. Lajeado está postulando, não tem uma rótula ali antes da ponte de Arroio do Meio, Lajeado já está gestionando. Mas isso são detalhes frente à complexidade e frente a todo o valor investido, a todo o valor de contrato, que são passíveis de adequação ao longo da construção, ao longo da concessão. Quando a gente vai fazer uma casa, o projeto, e a nossa casa, o projeto é um elemento fundamental que tu tem o norteador, mas ajustes são necessários. E isso também acontece na concessão. Vamos fazer uma pausa, prefeito? Daqui a pouco a gente pode retomar esse, talvez outros assuntos também colocar na pauta dessa sexta-feira? Beleza, vamos lá. Estamos de volta com o Troca de Ideias, dando sequência à entrevista com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Estávamos conversando a respeito das concessões. Ficou alguma coisa para trás ainda em relação a esse tema, Ricardo? O prefeito, eu perguntei para ele, faltou dizer quanto por cento que está bom. Eu perguntei, prefeito, quanto por cento está bom esse projeto? Quanto faltaria para ele ser o ideal? Porque o próprio prefeito disse que faltam algumas coisas, né? Eu acho que 80% ele é bom.
E aí, naturalmente, vão surgindo necessidades a partir do momento do início das obras. Na 386 a gente tem visto isso. Na 386, todos os municípios estão em contatos, estão gestionando, e a concessionária tem sido muito... E é uma característica da concessionária, da CCR, ela tem sido muito parceira em ouvir essas reivindicações e fazer os encaminhamentos. Numa obra desse volume, é natural que aconteça. O ex-secretário da Fazenda, Guilherme Tchê, está na escuta e ele está dizendo o seguinte: parabéns ao prefeito pela proposição. Não há escolha sem custo. Estamos falando com um economista aqui, né? Não conceder é abrir mão de investimentos e, mais do que isso, é manter o atual modelo fracassado em vigor. Seguiremos pagando sem contrapartida alguma, dificultando inclusive a extinção da EGR. Podemos estar fazendo uma escolha que nos condene a não ter a chance de conceder a rodovia nos próximos anos. Isso também tem que ser levado em consideração por aqueles que defendem o adiamento da concessão. Guilherme Tchek manda um recado aqui no 999787885. E só mais um detalhe, Ricardo, que uma das grandes pautas é a duplicação dos trechos. Como Lajeado é envolvido, é a duplicação de Venâncio a Lajeado e de Lajeado a Encantado, por exemplo. Do longo período que isso estaria sendo previsto no edital. Isso, sim, a duplicação completa, ela é ao longo, talvez, dos 20 anos. A duplicação completa. Mas, para que se tenha uma tarifa adequada, a solicitação dos municípios é de que os perímetros urbanos eles fossem duplicados já nos primeiros anos. No início, em 3 anos. Então, no perímetro urbano de Lajeado, Arroio do Meio, por exemplo, em 3 anos vai estar duplicado. Depois, onde não há perímetro urbano, entre Arroio do Meio e Encantado, essa duplicação se posterga e o perímetro urbano de Encantado também é duplicado nos primeiros anos. Quer dizer, dessa distância de 30 quilômetros entre Lajeado e Encantado, talvez 15 fique para um momento posterior. E 15 são feitas nos primeiros anos. De Lajeado a Venâncio? Lajeado a Cruzeiro? É a mesma proposta. Perímetro urbano se dá preferência. E aí, para não aumentar a tarifa, não onerar demais a tarifa, porque toda obra ela reflete na tarifa. Se postergou isso ao longo dos anos. Interessante que a gente possa analisar um pouco de tudo que a gente falou hoje nessa entrevista, porque ao que deu para ficar claro pelas argumentações do prefeito, que o free flow ele é praticamente inviável nesse momento. Nesse momento é inviável. Me parece inviável em função de questões de cobrança, em função de ser algo novo, em função de ser algo que as pessoas ainda não sabem muito bem como vai funcionar. E por outro lado também é um desestímulo para quem vai participar da licitação, porque não tem esse paradigma. Não tem a garantia do pagamento. Não tem a garantia do pagamento e não tem um dado objetivo para saber quanto vai arrecadar nessa sistemática. E a discussão que se tem nesse momento é se aguarda para fazer um novo edital no ano que vem, que se recomece do zero, que se refaçam todos os cálculos, que se estabeleça uma nova alternativa, ou que se encaminhe esse modelo que, se não é o ideal, porque nunca teremos um que agrade a todos, é o possível nesse momento e que ainda aguarda o edital. Para que a gente possa encerrar esse tema, prefeito, qual que é a expectativa, ou seja, qual é a sua opinião em relação a se vai ou não sair nesse ano e se tem alguma previsão de quando que sairá o edital? Olha, esse edital está marcado, a data é 1º de setembro e até esse momento não há nenhuma notícia de que não esteja... Então, que possa ser retirado. Isso. Então, 1º de setembro é a data prevista. E além de tudo, complementando o que tu fala, o pior, eu volto a repetir, o pior modelo é esse que nós temos hoje, que se paga e não se tem obra. A gente defende o edital nesse momento para que sim, se pague e se tenha as obras de mobilidade necessárias para toda a região. Prefeito, trazendo alguns assuntos específicos de Lajeado, na sessão da Câmara, um projeto que estabelece que a Prefeitura pague as despesas em permuta de imóvel com a Aquat foi aprovado, então agora é com a Prefeitura. Não é um valor tão significativo, né? Mas houve uma discussão interna dentro da Secretaria da Fazenda e eu particularmente entendo que não é caso de ITBI quando acontece a permuta de imóveis. Então, no meu entendimento, essa lei que foi aprovada é despesas cartoriais que giram em torno de R$9 mil que o município paga para fazer a escritura em favor da Aquat do terreno que passa a ser seu. E na semana que vem, inauguração do Labilá, início da Feira do Livro também de Lajeado, né? 2 grandes eventos, o Labilá,
o espaço que já está sendo atuado pelo Pacto Lajeado pela Paz, e acontece também a assinatura de um projeto que a Prefeitura contrata junto ao SEBRAE, de Cidade Empreendedora, e esse laboratório ele tem a expectativa de, além de atender a população como um todo, ser um espaço para que o servidor público ele possa estar experimentando e possa estar sugerindo inovações e agilidade em processos administrativos do município. Então, um equipamento novo que tenho certeza que vai trazer muitos frutos. E a Feira do Livro com uma programação bem robusta, concentrada na Praça da Matriz, com mais diversas atividades ao longo do Sesc, do Castelinho, no Alberto Torres, no Madre Bárbara, me parece também tem algumas atividades. Então, uma semana bem intensa que vem pela frente. Para além dos temas do presente e do dia a dia, para mim essas duas pautas são as mais importantes para o futuro, que é a gente poder incentivar e discutir cada vez mais a inovação e também a educação que acontece através da leitura, através do aprendizado. Prefeito, obrigado pela participação e até a próxima semana. Grande abraço, uma ótima semana a todos. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, conversando conosco aqui no Troca de Ideias, agora 11h22.